Bom dia a todos! Hoje, nossa aula está relacionada com a fisiologia do mecanismo da coagulação. De forma breve, estudaremos os processos que permitem alcançar um equilíbrio entre esses mecanismos. Ante qualquer lesão endotelial, são desencadeados diferentes mecanismos para sua melhor compreensão. Podem ser divididos em hemostasia primária e hemostasia secundária. Dentro da hemostasia primária, temos os mecanismos vascular e plaquetário, e a hemostasia secundária compreende os fatores da coagulação proteicos. Para controlar uma excessiva estimulação procoagulante e manter este equilíbrio, existem os anticoagulantes naturais e, para inibir uma formação excessiva de fibrina, temos um processo de fibrinolise. Durante a estimulação inicial, o mecanismo vascular é uma vasoconstrição que acontece a partir da contração da musculatura lisa dos vasos sanguíneos. E a ativação plaquetária está dada pela agregação e estimulação em si de as plaquetas, que são as células mais pequenas que circulam no sangue com um diâmetro aproximado de 2 micras. E a partir que elas são estimuladas por diferentes substâncias, elas vão formar uma malha junto com as proteínas plasmáticas. As plaquetas, no interior delas, elas têm vários grânulos que liberam durante a ativação plaquetária diferentes substâncias que ao mesmo tempo vão ativar outras plaquetas, favorecendo o processo de adesão plaquetária e agregação. Já a hemostasia secundária vai compreender um modelo clássico pelo qual cada fator é descrito como proenzima, que pode ser convertido em enzima ativada por meio de reações proteolíticas sequenciais. Este modelo clássico foi descrito pela primeira vez nos anos 60 e ele é muito bom para explicar os resultados das provas de coagulação e interpretar o coagulograma. Mas na verdade em vivo este modelo não explica. Ele está formado por uma via intrínseca, uma via extrínseca e uma via comum. Esta é uma representação do modelo clássico. Aqui vemos como cada fator é representado por números romanos e eles são estimulados, ativados de forma sequencial. Mas estas duas vias que convergem em uma via comum, ela não explica por que a deficiência de um fator de uma das vias, por exemplo, a deficiência do fator 8 na via intrínseca, pode produzir um quadro de hemorragia, porque se está deficiente, segundo este modelo, se está deficiente um fator, a outra parte da cascata justifica ou compensa e consigue produzir um coágulo estável de fibrina, porque se estabelece uma estimulação dos fatores das outras vias, teoricamente a deficiência de um fator de uma via não deveria produzir um quadro de hemorragia. E em vivo acontece assim. De forma resumida, nesta imagem vemos a representação também da via clássica, que ambas vias convergem em uma via comum e o resultado final é a formação de um coágulo de fibrina. Mas o modelo atual da coagulação, ou também chamado de teoria celular da coagulação, ele está formado por 3 fases: iniciação, amplificação e propagação. Ele vai esclarecer melhor a hemostasia em vivo e inclui a superfície das células como base deste processo de formação da fibrina. Quais são essas células? As plaquetas e as células endoteliais.
E ele vai mostrar que existe uma dependência total entre os fatores das duas vias, porque a deficiência de algum desses fatores vai comprometer a formação da fibrina. Não é possível formar um coágulo de fibrina estável se existe uma deficiência, uma diminuição da síntese de fatores e, consequentemente, poderíamos estar presentes ante um processo hemorrágico. Outro fenômeno importante é a produção dos anticoagulantes naturais. Quais são os anticoagulantes naturais? Temos a antitrombina 3, que vai inibir os fatores 9, 10, 11 e 12, e o sistema da proteína S e C. Estas proteínas S e C são sintetizadas pelas células endoteliais através da estimulação da trombomodulina, que também está na superfície das células endoteliais. Quando aumenta a formação de trombina, esta trombina vai estimular a trombomodulina e ao mesmo tempo vão ser ativadas a proteína C e a proteína S. E a função dela vai ser inibir os fatores 5 e 8 que já estão ativados. Dessa forma, elas vão limitar a formação do processo de coagulação, vão limitar a formação de coágulo sanguíneo. Quando existe algum transtorno genético que provoca uma deficiência do mecanismo da proteína C e da proteína S, ou uma alteração genética conhecida como fator 5 de Leydig, no qual o fator 5 ele é resistente à ação da proteína S, vai existir uma tendência a uma formação de coágulos de forma mais acelerada. Vai existir uma tendência procoagulante com formação de trombos e ocorrência de tromboses de forma anormal. Em que vai consistir o mecanismo de fibrinolise? A fibrinolise é um mecanismo que permite a remoção dos depósitos de fibrina em excesso e ela também vai estar regulada por diferentes proteínas. O primeiro passo é a ativação do plasminogênio. Este plasminogênio é também uma proteína plasmática que circula de forma inativa e quando é ativado é convertido em plasmina. A plasmina é a enzima fundamental do processo de fibrinolise e a função dela é degradar a fibrina, produzindo produtos de degradação da fibrina. Este processo de fibrinolise também conta com seus inibidores. Quais são eles? Eles são o ativador do plasminogênio tipo 1, o inibidor do plasminogênio tipo 2, a alfa-2 antiplasmina, a alfa-2 macroglobulina e o inibidor da fibrinolise ativado por trombina. Assim, vamos dar conclusão a esta primeira parte e na aula síncrona esclareceremos algumas dúvidas que poderiam ter acontecido quando vocês iniciem os estudos desta fisiologia da coagulação. Muito obrigada.